Hello, good morning, good afternoon and good evening for you. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Deu para entender aí o que eu falei? Espero que sim. Eu sou o professor Tom e eu estou aqui no projeto de leitura de um livro em inglês entre a Escola Iracema e o Centro Universitário Unigrande. A obra que nós escolhemos para trabalhar com vocês foi o Robinson Crusoe. Então, qual é a nossa ideia aqui? É fazer vocês darem uma olhada em um clássico da literatura mundial e que vocês passem a tentar escutar mais coisas em inglês, tentar ler coisas em inglês e, por que não, né, aprender mais inglês com isso, certo? A questão da língua estrangeira é sempre muito importante para todos nós, hoje em dia em especial, né? O inglês está se tornando uma coisa cada vez mais necessária, daqui a pouco ele vai ser um requisito básico para qualquer coisa. Então, é interessante que vocês que já têm a bagagem do Fundamental 2 consigam chegar aí na idade adulta com uma certa facilidade, com alguma proficiência, digamos, na língua inglesa. Certo? E o principal que eu recomendo aos meus alunos sempre é adquira vocabulário. Quanto mais vocabulário você tiver, mais fácil vai ser para você lidar com a outra língua, certo? Além disso, é interessante se você conseguir um parceiro de conversa, alguém para bater papo com você, alguém que tenha um nível de inglês mais ou menos parecido com o seu para dar uma praticada e as dúvidas vocês tiram com a gente, professores, certo? Você sempre pode chegar para o seu professor de inglês e questionar a respeito de coisas que você viu, que achou interessante, talvez não tenha entendido, ou então está em dúvida se entendeu direitinho. Por exemplo, uma coisa que os meus alunos sempre me perguntam, professor, Free Fire, né, ou Free Fire, como eles dizem, é fogo livre? Eu digo que depende de quem está interpretando, certo? Tradução depende do tradutor. Vai depender muito da sua bagagem cultural aí, como você vai traduzir. Eu, particularmente, traduzo como atirar à vontade, né? O inglês tem essas coisas que também acontecem na língua portuguesa. Tem palavras que parece que é uma coisa, mas pode ser outra coisa, né? Fire não é apenas a palavra fogo, por exemplo, é também o verbo para você atirar, né? Para você disparar com arma de fogo. Então, esses detalhezinhos, às vezes, passam batidos, né? Então, é interessante a gente ter um pouco mais de leitura para que a gente possa interpretar melhor as coisas que vêm em outras línguas para a gente, né? Não só no inglês, é claro, mas a princípio é bom vocês pensarem mais no inglês como língua estrangeira do que qualquer outra. É a língua com a qual vocês terão maior contato, certo? Então vamos dar uma olhada aqui. Eu trouxe para vocês um PDF, certo? Do Robinson Crusoe, escrito aí pelo Daniel Defoe. E essa edição é interessante porque ela se trata de uma edição bilíngue, tá? Eu gosto muito de edições bilíngues porque você consegue comparar a parte em inglês com a parte em português e você pode descobrir que já conhece algumas palavras, outras você não sabe, mas pelo contexto, pela situação que está acontecendo no parágrafo, você pode inferir, certo? Você pode chegar ao significado daquilo sem precisar necessariamente traduzir de maneira literal, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no que diz na parte, né, de trás do livro, ok? A gente vai ficar fazendo vídeos e a cada vídeo nós vamos comentar um pouco mais sobre essa obra. Vamos lá. The first and most famous of Daniel Defoe's novels was Robinson Crusoe, which was published in 1719, when he was nearly 60 years old, and it was a great success. Então aqui você já tem diversos aspectos que vocês devem ter visto em algum momento do seu estudo do inglês. Por exemplo, aqui você tem o ordinal, né? First é o primeiro. Aqui você tem superlativo, most famous, o mais famoso. Aqui no nome do autor, Daniel Defoe, você tem aqui o caso genitivo, que
essa aspinha, né, chamada apóstrofo, e a letra S depois, para indicar que algo é de alguém ou que tem relação com alguém. Novel, né, que parece a novela, né, aquela questão do cognato, falso cognato ou não, né, aqui é mais um romance. Então, o primeiro e mais famoso dos romances, né, de Daniel Defoe foi Robinson Crusoe, o qual, né, which was published in, foi publicado em, aí chega aqui naquela questãozinha também de números, né, que você lê o ano, não como nós leríamos normalmente em português, né, milhar, centena, dezena, unidade, a gente lê de 2 em 2, né, 17, 19, né, literalmente 17, 19, quando ele estava com aproximadamente, nearly, aqui está, anos de idade, e foi um grande sucesso. Então vai ser mais ou menos assim, eu vou ficar lendo e comentando aqui com vocês. De preferência, se vocês conseguirem acompanhar, eu vou sempre estar tentando guiá-los com a setinha. Você dá uma olhada onde eu estou lendo e presta atenção na pronúncia para você pegar, né? Então vamos ver o que mais que diz aqui. Ó. This story shows how human beings are capable of overcoming difficulties through effort, patience, and ingenuity, at the same time as it shows our need to communicate and form part of a society. Então, o que ele fala aqui para nós dessa vez? Ó? Esta história mostra como os seres humanos são capazes de sobrepujar, overcoming difficulties, as dificuldades, através, through, do esforço, paciência e engenhosidade, né? Esse ingenuity aqui parece uma coisa de gênio, né? Chega numa solução, né? Então, at the same time as it shows, né? Ao mesmo tempo que mostra o que? A nossa necessidade, need to communicate, né? De nos comunicar e fazer parte de uma sociedade. Apart from being a journalist and novelist, Daniel Defoe was the author of more than 500 books. Olha aí, ó. Além de ser um jornalista e um romancista, o Daniel Defoe é também o autor de mais de 500 livros. Né? Não sei qual o tamanho desses livros do Daniel Defoe, mas ele era realmente bem prolífico. Né? Among his novels, one of the most famous is Moll Flanders. Né? Dentre esses romances, um dos mais famosos é Moll Flanders. He was born in London around 1660 and died in 1731, having traveled widely in his life. Então, diz aqui, né, que ele nasceu em Londres por volta de 1660 e morreu em 1731, tendo viajado, né, largamente aí durante toda a sua vida. Então, o cara era realmente viajado. Dava para ele escrever a respeito de lugares exóticos, né? Vamos entrar aqui, então, no livro de fato. Aqui no início, né, vocês verão que tem os personagens dessa história, né, o próprio Crusoe. Aqui do lado você tem o pai dele. Aqui o amigo dele, o pai do amigo. Aqui embaixo um capitão. E aqui o Zuri. Creio eu que é assim que pronuncia o nome dele. O X em inglês tem uma pronúncia diferente da nossa pronúncia aqui, certo? Vai ter também esse capitão português e o Sexta-feira, que acho que é o companheiro mais famoso do Crusoe aí, né? Vamos ver aqui então capítulo 1, Chapter 1, The Acid Test. As traduções, pessoal, não precisam ser literais, você precisa entender o sentido. Então, para o inglês, o teste ácido, para nós, a prova de fogo. E aí você tem aqui, ó, um lado em inglês, o outro lado em português. Então, é interessante que você tente ler aqui em inglês e pegar um pouco da ideia e depois você pode conferir aqui do lado. Então, vamos ver aqui as pronúncias, né? I was born in 1632 in the city of York. My father was German, but he moved to Hull and became rich thanks to his trading activity there. Então, o que é que diz aqui para nós? Ó? Sem dar uma olhada do outro lado, o que é que eu posso pegar daqui? Ó? O Crusoe está narrando em primeira pessoa. Eu nasci em 1632 na cidade de York. Meu pai era alemão, mas ele se mudou para Hull e tornou-se rico graças à sua atividade de comércio lá. Então, se você olhar aqui do lado, você vai ver que não está exatamente como eu falei. Como eu disse, o que importa mesmo é o sentido, né? When he left his business, he came to live in York, and there he married my mother, who was from a distinguished English family named
Robinson. Então, o pai dele, né, quando foi morar em York, ele conheceu a mãe dele, que era de uma família distinta chamada Robinson. This is where my name Robinson Crutzner came from, which distorted became Crusoe. Então, o nome alemão do pai dele, né, esse Crutzner aqui, que em inglês, né, modificado um pouco, passou a ser Crusoe. I had 2 older brothers. One became a soldier and died in battle, and the other was never heard of again, as my parents would never know what happened to me later. Então aqui ele fala que tem 2 irmãos mais velhos, um que virou soldado e morreu em batalha, e o outro do qual ninguém nunca mais ouviu falar, certo? Então isso também acabaria acontecendo com ele em relação aos pais, né? My elderly father wanted me to study law, but my only desire was to sail, and I opposed his wishes and my mother's pleadings. Então, o que ele diz aqui? Ó? Que o seu velho pai, o que ele queria? Que ele estudasse direito, certo? Para ser advogado. Mas o único desejo dele era navegar, certo? Em oposição à vontade do pai e às súplicas da mãe dele. Ele indo para o navio aqui, aquele amiguinho dele, né? Que mostra lá no começo os personagens. My father spoke seriously to me, telling me that my social class was of the best and that I would suffer from neither poverty nor the ambition of those in a position of power, and that my life would be pleasant with them, while if I left for these other worlds, I would regret it. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o pai dele falava sério com ele, dizendo que ele era da melhor classe social, certo? Que seria, no caso aí, para eles, a classe média. Que ele nunca seria pobre, nunca sofreria de pobreza e também jamais estaria numa posição daquelas pessoas que têm muito poder e sofrem de uma ambição, né? Sempre. E aí diz que ele viveria uma vida muito agradável se continuasse ali com eles, em vez de sair, né? Para mundos exteriores, né? Novo mundo. I listened to him, but I soon wanted to leave again. I tried to get my mother to intervene on my behalf, but she thought the same as my father, and neither of them wanted to give their blessing on my leaving. Então, ele disse que escutou o pai dele, mas logo ele quis viajar de novo. Tentou fazer com que sua mãe punisse por ele, né, ficasse do lado dele, mas ela não quis, né, ela pensava o mesmo que o pai dele, e nenhum dos dois abençoou nessa sua vontade de sair para viajar ao mundo. One day I found myself in Hull and met a friend. Ele disse que um dia ele chegou na cidade de Hull e encontrou um amigo. Was about to go to London in his father's ship, and he invited me to go with him. Né, o amigo estava para entrar no navio aí do pai, que era capitão, e convidou o Crusoe para viajar com ele. I, who was now 18, didn't think twice, and I accepted his offer. Ele disse, né, estava ali com seus 18 anos, não pensou 2 vezes, aceitou a oferta. Without telling my parents, I got on board a ship on 1st September 1651. Então ele nem avisou os pais e nessa data, 1º de setembro de 1651, ele embarcou no navio. I am sure that the misfortunes of an adventurer never started so quickly or lasted as long as mine. Então ele diz que tem certeza que as desventuras de uma pessoa nunca começaram tão cedo nem duraram tanto tempo quanto as dele. As soon as we set sail, a storm blew up. With the high wind, the waves got rougher and tossed the ship about. I, who had never been on a ship before, became seasick, and I regretted not having listened to my father's advice. Então, o que ele diz aqui? Ó, que pouco depois que eles começaram a viajar, caiu uma tempestade, o vento era muito forte e as ondas, né, estavam sacudindo muito o navio. E ele disse que nunca tinha entrado no navio antes, ficou enjoado, né, e se arrependeu muito de não ter ouvido o conselho do seu pai. Então, gente, esse aqui é o início, certo, dos vídeos a respeito do Crusoe, nosso primeiro videozinho. Espero que vocês tenham gostado e que estejam comigo aqui para a nossa próxima leitura e para treinar o seu listening, ok? Goodbye, see ya!